Olá, estudante da primeira série. Eu sou a professora Eliane e nessa aula nós vamos falar sobre progressão geométrica e a sua definição. Então, vamos lá. Os objetivos da nossa aula: conhecer uma progressão geométrica e resolver situações, problemas envolvendo a progressão geométrica. Já ouviu o termo notícia ruim chega depressa? Você acha que essa afirmação é verdadeira? Como você explicaria essa informação? Então, já nós vamos falar sobre isso. Imagine uma pessoa que ouviu uma notícia e contou para duas pessoas diferentes. Em seguida, cada uma dessas pessoas conta o fato para duas outras pessoas e assim sucessivamente. O número de novas pessoas que tomam conhecimento da notícia cresce rapidamente. Então, observem comigo a situação, pessoal. Falando ali sobre a pergunta inicial, notícia ruim chega depressa? Se a gente tomar isso daqui como referencial, eu sei uma notícia, contei para duas pessoas. Essa pessoa que eu contei, contou para mais duas. A outra pessoa que eu também contei, contou para mais duas. Aí, já temos aqui, ó, quantas pessoas sabendo? Já tem 4 novas pessoas sabendo. Aí, essa vai contar para mais duas. Então, sim, né, pessoal? Vai chegar muito rápido, rapidamente as pessoas vão tomar conta dessa notícia. Essa situação pode ser representada por uma progressão aqui, né, pessoal? No começo, uma pessoa sabe da informação, passa para duas pessoas. Agora, num segundo momento, 2 pessoas já sabem. Essas 2 pessoas passam para mais 2. Então, cada uma das pessoas que eu contei contou para outras 2. Então, 1, 2, 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente. Muito rapidamente está crescendo, né, pessoal? Como essa sequência se comporta? Como definir o próximo termo? Qual seria a sua razão? Então, observem a sequência, pessoal, e tentem chegar em alguma conclusão aqui junto comigo. Primeiro termo, segundo termo, qual será a razão aqui? Será que está diminuindo, está somando, está multiplicando, está o quê? Acho que vocês já perceberam, né? Ela está crescendo. Se eu quiser descobrir o próximo termo, eu teria que notar o padrão. O padrão está aqui, ó, pessoal. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então, eu já sei que o próximo termo seria 64. Mas só podemos afirmar isso depois que a gente descobre o padrão. O padrão é, a partir do segundo termo aqui, ó, a partir do primeiro, está sempre multiplicando por 2, né? Note que a partir do segundo termo, se dividirmos qualquer termo pelo seu antecedente, obteremos o mesmo quociente. Então, se eu dividir aqui, ó, 2 divididos por 1, dá 2. 4 divididos por 2, dá 2. 32 divididos por 16, dá 2. Então, há sempre o mesmo quociente. Sequências como essas, com essa característica, são chamadas de progressão geométrica, ou PG. E esse número constante, esse quociente, é chamado de razão da PG. Na PG, a gente chama a razão pela letra Q, tá? E não mais R, como era na PA. Progressão geométrica nas notícias do dia a dia. Prepara! Progressão geométrica ajuda a entender como as notícias falsas se espalham rapidamente. Professores de matemática explicam como funciona a fórmula que deve cair na prova do vestibular da Universidade Estadual de Londrina, UEL. Então, esse é um exemplo, né, pessoal, que mostra que aqui foi modelada a situação em relação a notícias falsas. Ó, sou detentora de uma notícia falsa. Vou passar para 2 pessoas. Essas 2 pessoas, acreditando na veracidade ou não,
passam para outras duas, e olha rapidamente quantas pessoas já sabem como se propagou essa notícia falsa. Você participa de alguma rede social? Se sim, com certeza já recebeu ou participou de alguma corrente. As correntes são mensagens virtuais, geralmente de um autor desconhecido, que exigem o envio de uma cópia a certa quantidade de pessoas. Na maioria dos casos, existe a promessa de benefício caso as recomendações sejam seguidas, ou malefício se a corrente for quebrada. Com certeza, né, vocês já receberam uma dessas mensagens, né, pessoal? Qual era o conteúdo da mensagem que você recebeu? Você acredita que elas ajudam a propagar fake news? Eu acredito que sim, né, pessoal? Com certeza. Então, vamos pensar fazendo um exercício aqui. Imagine que você recebeu uma mensagem de corrente que solicite o envio para 5 pessoas. Digamos que na primeira hora você tenha encaminhado para 5 pessoas. Na hora seguinte, essas tenham encaminhado cada uma delas para outras 5 pessoas e assim sucessivamente. Letra A. Escreva a sequência que descreve essa situação de replicação de mensagem. Ela é uma progressão aritmética ou geométrica? Letra B. Qual é a razão dessa sequência? E letra C. Quantas pessoas terão recebido a mensagem após 5 horas? Então pensem sobre isso, escrevam no caderno, comecem pensando, 5 pessoas sabem. Na segunda hora, quantas pessoas sabem? E vão assim sucessivamente até a 5ª hora, né? Acho que foi isso que pediu. Escrevam no caderno, já a gente volta com a correção.
aí, pessoal, resolveram? Acompanhem aqui comigo. Então não era uma situação difícil, né? Era fácil de pensar, de imaginar essa situação problema. Então nós temos na letra A. Escreva a sequência que descreve a situação, ou seja, recebi uma mensagem de corrente e preciso repassar para outras 5 pessoas. Então olha só, eu recebi a mensagem, enviei para 5 pessoas. No começo 5 pessoas estão sabendo. Cada uma das pessoas tem que enviar para outras 5. Então, 5 vezes 5, 25. Agora, 25 pessoas terão que enviar para outras 5. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. 625 vezes 5, 3.125. E isso continua, né, pessoal? Segunda pergunta, é uma PA ou é uma PG? Progressão aritmética ou progressão geométrica? Se fosse progressão aritmética, eu estaria sempre somando, né? Então, 5 mais 5, 10. Não deu 10, professor, então não é PA. Não é PA, é PG. 5 vezes 5, 25. Então, uma progressão geométrica, né? A progressão geométrica, pessoal, se eu pegar qualquer termo aqui a partir do segundo e dividir pelo seu antecessor, o resultado é sempre o mesmo quociente, que nesse caso é 5. Letra B. Qual é a razão? A razão é o quociente, né? O quociente, nesse caso, é 5. Letra C. Quantas pessoas terão recebido a mensagem após 5 horas? A gente já mostrou ali quando a gente fez a sequência, né, que representa essa progressão geométrica. Após 5 horas, 3.125 pessoas terão recebido essa mensagem. Também percebemos a progressão geométrica na porcentagem, quando multiplicamos sequencialmente pela mesma porcentagem. Por exemplo, crescimento populacional, rendimento de investimentos. Nessas situações, pessoal, nós também vamos poder pensar usando uma PG, né? Observar as situações e reconhecer uma progressão geométrica. Vamos resolver um exercício. Segundo dados do Instituto de Geografia e Estatística, IBGE, em julho de 2015, o estado mais populoso do Brasil era São Paulo, com aproximadamente 44.400.000 habitantes. Sabendo que a população do estado de São Paulo teve um crescimento de cerca de 0,8% em relação a julho de 2014. E supondo que esse crescimento anual se mantenha, qual seria a estimativa para a população desse estado em julho de 2021? Dica, pessoal, 0,8% é equivalente a eu fazer a divisão por 100. Porcentagem nada mais é que divisão por 100. E é igual a 0,08. Outra dica importante, organizar os dados em uma tabela. Então pense, nós temos o referencial de 2015 e nós queremos saber até 2021. Então, em 2015, a população era aproximadamente de 44.400. Aí ela cresceu seguindo essa razão. Então, montem a tabela, tentem organizar de alguma maneira ali que vocês vão conseguir observar uma progressão geométrica. E já já a gente volta com o resultado.
aí, conseguiram resolver, pessoal? Então, vamos lá, acompanhem aqui comigo. Então, nós temos uma PG. Se vocês pensarem, a gente tem uma PG, porque apareceu que esse crescimento, ele vai seguir uma proporção, né? Essa proporção se refere ao 0,8%, que a gente já mostrava que era igual a 0,08. Tá, então, onde o termo seguinte é calculado multiplicando o termo anterior, o que a gente conhecia de 2015, por 1,008. Professora, mas por que 1,008 se a razão está dizendo que é 0,8%? Eu explico, pessoal. Porque ela está crescendo em relação a um referencial, né? Ela tem que crescer em relação a alguma coisa que eu estou comparando. Nesse caso, ela cresceu 0,8% em relação à população que já existia, que era, se eu não me engano, 44.400.000, né? Mil habitantes. Então, sempre pensando dessa maneira, aquele valor anterior era o meu 100%. Então, é o 100% mais o 0,8 que ela cresceu. É o que já tinha, mais o aumento da população. A soma dos dois, 1,08. Então, sempre multiplicado por 1,08 e não apenas pelo 0,08, porque o crescimento, né, é sempre em cima da população já existente. Organizando numa tabela, julho de 2015, 44.400.000 habitantes. No ano seguinte, julho de 2016, para eu descobrir quantos habitantes, basta multiplicar pela razão que a gente já concluiu ali no slide anterior, que é 1,08. E chegamos em 44.755.200. 2017, pegamos a população do ano anterior, que a gente acabou de calcular, e multiplicamos pela nossa razão e obtemos 45.113.241 habitantes aproximadamente. 2018, pegamos a população referente a 2017, que a gente calculou anteriormente, e multiplicamos pela razão. Chegamos em 45.474.147 ou 48 pessoas aproximadamente. Julho de 2019, pegamos a população do ano anterior, que a gente acabou de calcular, e multiplicamos pela razão. Chegamos num total de 45.837.940 ou 941 habitantes. 2020, pegamos a população do ano anterior, que é 2019, multiplicamos pela razão. Chegamos em 46.204.644 habitantes aproximadamente. E por último, o que a gente queria, julho de 2021. Pegamos a população do ano anterior, o 100%, lembra? Que a gente acabou de calcular. Tá aqui, multiplicamos por 1,008, que nesse caso é a razão. E obtemos 46.574.281 pessoas aproximadamente. Então, pessoal, nessa aula nós falamos um pouco sobre progressão geométrica e aprendemos a determinar o termo seguinte dessa progressão geométrica, ok? Espero que vocês tenham gostado e até mais!